Olá pessoal, eu tive a minha primeira viagem interna aqui nos Estados Unidos. Eu fui para Orlando, na Flórida, pois meu artigo foi aprovado num congresso. Eu fiquei feliz pela oportunidade do professor ter gostado do meu trabalho, ter enviado e eu ter tido essa oportunidade de ter ido. E vou falar para vocês o que eu achei interessante. Para aí foi muito engraçado, pois no avião tinha um comissário de bordo bem novinho, acho que tinha uns 19 anos, tava com uma cara de tédio e ele tava mascando o chiclete. Eu fico pensando se fosse no Brasil o bafafá que ia dar, o comissário ou a comissária de bordo tá mascando o chiclete. Eu fiquei separando um casal de idosos bem fofinhos e a senhora falou se poderia sentar no meu lugar. Eu tava sentado no corredor e se eu poderia sentar no lugar dela, e o lugar dela era na janela. Falei, claro. Aí os dois casais sentaram junto na minha frente e eu fiquei na janela. Aí eu peguei conexão, tomei um chá de cadeira e no outro voo eu tive muita sorte porque eu sentei no corredor, mas os dois lugares mais perto da janela estavam vazios, aí ficou ninguém sentado do meu lado e eu consegui sentar na janela também. Chegando lá em Orlando, eu vi que tinha as placas em inglês, espanhol e português, e não é comum aqui nos Estados Unidos, então dá pra ver que tem muito brasileiro que vai pra lá. E eu ouvi muita gente falando português, então você vê brasileiro mais constante, pelo que eu percebi. E eu percebi que tem muita comunidade hispânica e haitiana também. Agora eu entendi porque os brasileiros gostam muito de lá, porque o clima é mais parecido com o Brasil, é mais quente, a temperatura, a umidade é mais parecida com o Brasil. Aqui na Carolina do Norte eu sinto que é diferente, não é a mesma coisa. E lá tava uma brisazinha, tava um vento bom, e todo lugar tem ar-condicionado, então você nem sente esse calor assim, porque as pessoas no carro têm ar-condicionado, nos prédios, nas casas, enfim. Então é bem fácil não passar calor lá. Peguei o Uber, fui pra conferência com o tudo, porque eu tava esperando meu professor chegar pra fazer meu check-in, pois ele ia ficar responsável. Aí lá na conferência eu conheci uma colega que faz o MBA EAD, pois ela mora em Washington. E ela é muito simpática, a gente conversou bastante, aprendi algumas coisas sobre os Estados Unidos. Eu conversei com outras pessoas de outros lugares, de Nova York, tinha gente do Canadá, enfim. Aí quando o professor chegou, eu fui lá fazer o check-in com ele, entrei no quarto, fui tomar banho e comecei a minha preparação para fazer a apresentação no próximo dia. Aí o professor falou pra gente não ter esse trabalho de se encontrar novamente e tal, que a gente poderia fazer esse treinamento online. A gente foi treinando a nossa apresentação, aí ele foi dando algumas sugestões do que a gente poderia tirar, do que a gente poderia colocar. E depois eu dei mais uma revisada no texto e nos slides. E eu fui dormir e eu tava muito nervoso e fui acordando de uma em uma hora. Aí eu acordei 3 da madrugada, 4 da madrugada, 5, até a hora de acordar. Aí eu tomei banho, fiz a última preparação, coloquei as coisas no pendrive caso desse algum ruim no computador. E fui encontrar o pessoal lá na conferência. Eu tive sorte porque eu fui o último e o tempo já estava limitado, então eu não tive que falar tanto, pois ainda tenho um pouco de medo de falar em inglês. Mas deu tudo certo. Teve algumas críticas, mas teve um pessoal que elogiou, teve gente que gostou. E depois da apresentação, eu fiquei até à tarde, eu vi a apresentação de algumas pessoas, eu conversei com mais algumas pessoas, adicionei algumas pessoas no LinkedIn e mandei mensagem e eu tomei ghost de muita gente. Mas eu fiquei chateado realmente de ter mandado mensagem para as pessoas e as pessoas não me responderem. Mas, enfim. Aí depois eu fui pro aeroporto, tomei mais algum chá de cadeira. Tive outra sorte da minha fileira de 3 pessoas, só ter eu, então consegui sentar na janela de novo. Aí eu fiz aquele vídeo do pôr do sol de Orlando, que acho muito bonito. Eu fiquei encantado com o pôr do sol. Infelizmente do avião eu não vi a Disney, não vi a Universal. Eu vi só uma usina nuclear e a cidade. Mas eu gostei da experiência. É bem cansativo pegar conexão de voo, é bem cansativo. Mas eu tentei fazer um network, eu tentei fazer meu melhor. Espero fazer próximos trabalhos muito bons para eu conseguir ser chamado novamente. E é isso. Eu gostei de Orlando, espero voltar para passear. E eu fiquei um pouco chateado de ter levado o gosto do pessoal das outras faculdades. Mas, enfim, eu agradeço a faculdade por ter me dado essa oportunidade e o professor também por ter enviado o meu trabalho.
No Brasil, eu apliquei para algumas coisas de pesquisa, nenhum professor tava nem aí para mim. E aqui nos Estados Unidos eu me senti mais valorizado nessa questão. Então é isso aí, mais atualizações da minha vida acadêmica eu falo mais pra frente se tiver alguma coisa interessante.